Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Então, eu tenho marcado aqui na Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, onde estarei trazendo essa palavra gloriosa nessa noite. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vou repetir. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ó Espírito Santo, fala conosco de maneira gloriosa que possamos não só falar, mas ouvir e entender. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o pecado. A direção que eu tenho sobre esse assunto é que precisa trazer esclarecimento, entendimento do que é o que é o pecado. E não somente do que é o pecado, como a maioria das pessoas tem costume de não admitir que peca. E é uma coisa assim que Deus vem me dirigindo, me direcionando para trabalhar nesse canal sobre isso também. Se dissermos que não temos pecado, pelo fato de alguém dizer que não tem, não significa que não tenha. Não significa que não peca. Não significa que fazendo de conta vai ficar, vai sumir. Se dissermos, isso aí, o ser humano tem muitas palavras que falam as coisas que interessam. Umas porque não sabem o significado das coisas. Mas se tem um livro na vida, se tem alguém na terra que sabe profundamente o que é o pecado e que sabe sobre o pecado e que entende sobre o pecado no sentido de que ele existe, é Deus. E se tem um livro na terra, e se tem algum registro escrito de que há essa verdade no mundo, é a Bíblia. As pessoas ficam dizendo que não tem pecado, mas muitas e muitas pessoas não procuram a fonte da verdade. Não procuram saber a verdade dessa tal ideia de não acreditar e de não admitir ou de não saber que peca, que é pecador e que precisa saber sobre o pecado. Por que precisa saber sobre o pecado? Porque o pecado é a causa destruidora da vida do ser humano. Então, se nós dissermos, a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que não tem pessoas que não vão dizer. Se dissermos, então vai haver muitas pessoas que vão dizer que não tem pecado. E pior, que vão se comportar como se não tivessem pecado. Como se é uma pessoa que nasceu, que não tem pecado. Que pecado, isso é uma conversa chula. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Uma das coisas que eu acho muito bonito, muito profundo de Deus, uma das, é que Deus não oculta a verdade. Ele é a verdade. Mas quando se fala das pessoas e do pecado e do que cada pessoa fez, ele fala das pessoas, mas ele conta sobre o pecado que elas cometeram. Ele não omite. Ele não omite porque alguém se arrependeu dos pecados e confessou a Jesus, entregou a vida a Jesus, e ele vai contar a história dessa pessoa a partir de negando. Não. Ele vai contar sobre o pecado, sobre como aquela pessoa entendeu que estava pecando, admitiu que estava pecando. Então, o ser humano precisa ir à fonte. Não é ficar dizendo de coisas que não sabe. E quando o ser humano, que parece uma bobagem, dizer por dizer, ou porque está com raiva, não quer admitir, não gosta,
acha que isso é religiosidade, acha que isso aí é coisa ultrapassada. O pecado não é ultrapassado, não. Embora ele seja velho, ele é atual. E ele é a causa da destruição de sua, minha e de todas as pessoas da terra. Foi o pecado que abriu brecha para todas as destruições que existem na terra. Porque Deus é sábio. Deus, ele fez o ser humano, mas ele impediu que o ser humano decidisse se queria pecar. Porque Deus não obrigou o ser humano só a querer viver a vida e na decisão lá do Éden de não pecar. Mas se dissermos, porque muitas vezes negamos o pecado, negamos que pecamos. Então, se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, que não pecamos, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E pelo fato de nós dizer, não significa que anulou o pecado na sua vida, na vida de quem quer que seja. Não é mudando uma linguagem que vai mudar a raiz. A raiz é pecado. E pecado é pecado. E por mais que alguém queira a neutralizar nas suas conversas, nas suas atitudes, tentar enganar, vai ficar enganado. Porque a palavra de Deus, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ficamos a nós mesmos enganados. Mas pelo fato de ficar enganado, não significa que não vamos prestar contas dos nossos pecados. Que não vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas. Para Ele cobrar o que fizemos com o nosso corpo. Através do nosso corpo, se alimentamos o pecado ou se não alimentamos o pecado. Então, se você é uma pessoa que tem medo, porque tem pessoas que têm medo de dizer que tem pecado, medo de, talvez, de não ter solução, talvez de dizer a verdade, achar que a partir de agora eu já sou pecador, não você, e eu e todo ser humano, nascemos com a natureza de pecado. Nascemos com a natureza pecadora. Então, essa palavra é para te levar para dentro da fonte, para que você não fique desinformado, para que você não fique enganado, para que você não se engane, não continue se enganando, porque as pessoas acham que nós temos o livre-arbítrio de dizermos, pensarmos o que queremos, vírgula, que pelo fato de dizer que não tem pecado, estamos imunes e que estamos bem. Se você acha que você é pecador, o problema é seu. Mas eu não sou pecador. Isso não é verdade. Você pode até ter essa atitude e pode até se comportar nesse tipo de comportamento de negar que você não tem pecado. Que você que diz que não tem pecado. Então, Deus muito sabiamente deixou claro a fonte e fontes dentro da Bíblia, onde nos ensina a entender, conhecer e reagir. O que é que Deus quer quando Ele fala que todos pecaram? Não é que Ele quer que todos pequem, não é que Ele está inventando que todos estavam pecando, mas Ele estava mostrando a realidade de quem é o ser humano, a natureza real, a raiz, a verdade. Então Ele diz, se dissermos que não temos pecado, quer dizer, pecado está no singular, significa a fonte dos pecados, é o pecado. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Nesta noite, Deus não quer que você fique enganado, amigo, amiga, conhecido, crente, descrente. Todas as pessoas que têm acesso a esta palavra, não fique enganado.
Porque ainda que você queira ficar enganado, você vai ficar enganado por um tempo. Por quê? Porque cedo ou mais tarde, quando você se comparecer diante de Deus, porque todo ser humano vai se comparecer diante de Deus através do tribunal de Cristo. E eu digo mais, quem sabe a verdade da vida do ser humano é aquele que inventou a vida. E quem inventou a vida deixou registrado. Ó, se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo. Então nenhum ser humano vai fugir desta natureza de pecado. Então Deus quer que nós nos conscientizemos para que possamos ter oportunidade de perdão, porque Deus é amor, Jesus é misericórdia. E Ele quer que você tome consciência, porque o pecado, ele é destrutivo. E ele leva à condenação, ele leva à morte eterna. É ele que produz a morte eterna. E há a chance em Cristo Jesus de você ser tratado por Deus através do perdão e dele lhe perdoar do pecado. Então, se você continua dizendo, porque faz as coisas e não quer achar que falando vai ter responsabilidade, ou percebendo que é pecador vai ter responsabilidade, já é responsável. Todo ser humano é responsável por si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E depois que morre, porque encerra esta palavra dizendo, as pessoas pensam que fica vivendo a vida de enganado, achando que não tem pecado, deduzindo que não tem pecado, não querendo admitir que tem pecado para ser confrontado, para ser liberto. Sabe o que acontece? Aí pensa, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não é verdade. O ser humano é espírito, tem uma alma e mora em um corpo. Todo ser humano é tripartido. Quem diz isso é o cientista dos cientistas, Deus, aquele que fez o ser humano. Então, quando o ser humano morre, o pecado não acaba, não. O pecado só acaba quando aquele ser humano morre com Cristo e em Cristo. Então, aquele pecado, o pecado foi perdoado. E houve um tempo para se arrepender e se consertar diante de Deus. Mas, sem Cristo, o ser humano vai prestar contas eternamente. Vai lembrar do pecado eternamente. E que você, amigo, amiga, conhecedor ou não conhecedor, você que não acreditava, Jesus te ama. Jesus te chama. E Ele quer que lhe tratar, está me usando para lhe ajudar a entender o assunto mais complicado da terra na vida do mortal. Que você tenha força, que você se humilhe, que você se renda. E preste atenção a essa verdade que o Senhor Deus se preocupa tanto com você, te ama tanto, que me fez eu trazer esta palavra para você. Amém? Olha, em nome de Jesus, eu faço um convite. Esta noite, ainda é noite de você se arrepender, de você se render e deixar de toda resistência à verdade. Porque Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Eu também amo as vidas. E porque amo as vidas, estou aqui a ensinar um assunto tão precioso. Porque muitas pessoas falam dos tipos de pecado, mas precisa também falar da realidade de nós admitirmos que somos pecadores. Amém? Deus abençoe. Deixe seu like. Compartilhe com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus,
Porque o meu objetivo principal nesta palavra, principal neste canal, é ir até as pessoas que não conhecem, que não entendem, que precisam de uma resposta. Compartilhe e se inscreva. Jesus abençoe. Amém?